Boa noite. Tá. Boa noite. Declaro, então, aberta a audiência pública para apresentação do relatório da Comissão Especial do convênio celebrado entre a UCS e o município. Eu vou passar a leitura do decreto agora, que normatiza todos os trabalhos da noite, tá? Então, ali vai estar tudo explicado claramente como vai funcionar essa audiência. Vamos prestar um pouco de atenção e, se houver dúvidas, depois eu ainda posso explicar para vocês. Tá certo? Estabelece os procedimentos para a realização de audiência pública para apresentação do relatório da Comissão Especial para verificação da situação do convênio celebrado entre a UCS e o município de Bom Princípio. O Executivo Municipal de Bom Princípio realizará no dia 19 de março, às 19 horas, na Câmara de Vereadores do município, audiência pública para apresentação do relatório da Comissão Especial para verificação da situação do convênio celebrado entre a UCS e o município de Bom Princípio com as seguintes finalidades: expor aos interessados o pedido de informações de número 11 de 2018, apresentar à comissão instituída pelo Decreto 069/2018, apresentar aos interessados o relatório conclusivo, atendendo os moldes do artigo 3º do Decreto número 69/2018, dirimir dúvidas sobre o convênio, consultar a comunidade a respeito do convênio celebrado entre a UCS e o município de Bom Princípio. A audiência pública terá duração máxima de 1h30, com tolerância de prorrogação por mais 10 minutos, se assim entender conveniente a coordenação e a mediação dos trabalhos. A coordenação e a mediação dos trabalhos da audiência será efetuada pela advogada Silvana, coordenadora dos assuntos jurídicos do município. A audiência pública será dividida em 2 etapas. A primeira etapa será expositiva e a segunda interativa com a plateia. Então, vai ter um momento que vai ser exposto pela comissão e um segundo momento a plateia vai poder fazer perguntas e falar, tá? A parte expositiva será efetuada pela comissão especial, com espaços de tempo a serem fixados pelos próprios membros que compõem. A segunda parte é interativa com a plateia, sendo que as manifestações dos participantes poderão ser feitas oralmente no momento destinado aos debates. As manifestações ocorrerão na ordem definida pelo mediador dos trabalhos durante a audiência. As manifestações orais estão limitadas a 3 minutos para cada participante em intervenção única. O que isso quer dizer? Não vai ter réplica nem tréplica, tá? A pessoa vai falar uma única vez. Após as manifestações do plenário, haverá considerações gerais do secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, seguindo-se o encaminhamento dos assuntos e encerramento da audiência pública. Da audiência pública será lavrada uma ata contendo sugestões e manifestações da comunidade, além do parecer conclusivo da comissão, a qual será instruída ao processo administrativo, relatório da Comissão Especial para verificação da situação do convênio celebrado entre a UCS e o município. A ata será disponibilizada no site do município em até 5 dias úteis da data da audiência pública e encaminhada aos órgãos pertinentes. A publicidade da audiência pública se fará mediante publicação na imprensa local e sites da Prefeitura e da Câmara. No início da audiência haverá uma lista de presença para registro dos participantes, com o nome, RG, CPF e assinatura. Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal, aos 15 dias de março de 2019. Fábio Perche, Prefeito Municipal. Certo? Alguma dúvida sobre a forma como vai se dar a audiência pública? Então, dando prosseguimento, eu vou chamar a comissão, tá? Que eu acho que já estão todos aí. Um representante da Associação Comercial e Industrial, que é o Zeno, a Luísa Steffen. Um representante da Associação Comunitária de Bom Princípio, que é o André Luiz Kercher. O representante do Conselho da Educação, Josiane Rosa Rockenbach.
Poder Público no âmbito do Legislativo, os vereadores Adriano Artos e João Augusto Rodrigues da Silva. Do Executivo, o secretário da Administração, Tiago Guilherme Bax. Um representante da Secretaria da Educação, a secretária Vanessa de Quadros Steffen. E a presidência da comissão caberá à senhora Vanessa Steffen, representando o Executivo. Então, passo a palavra à secretária. Boa noite a todos. Sim? Não. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Melhorou um pouquinho? Bom, o nosso papel é o seguinte: nós recebemos da Câmara de Vereadores questões acerca do convênio celebrado entre a UX e o município de Bom Princípio. Então, eu vou passar para vocês quem são os integrantes da comissão, né? Foi feita uma portaria 215 de 2018, onde nomeou uma comissão especial para verificar a situação do convênio celebrado entre a UX e o município de Bom Princípio. Os representantes locais, então, o Zeno Aloysio Steffen, André Luiz Kercher e Josiane Rosa Rockenbach. Os representantes do âmbito legislativo, Adriano Artos e João Rodrigues da Silva. E os representantes do âmbito executivo, Vanessa Fribel de Quadros Steffen e Tiago Guilherme Bax. O que essa comissão precisou responder à Câmara de Vereadores? Foram 7 questões, onde no nosso relatório a gente vai apenas apresentar o que a gente encontrou em documentos. A gente não vai dar, durante a apresentação, parecer, julgamentos, nós estamos apenas apresentando à comunidade o que nós encontramos. Feito isso, vai ser encaminhado para o jurídico da prefeitura e para o prefeito para tomarem, então, as cabíveis, né, dentro do que eles acreditam ser possível ser feito ou não com esse convênio. Tá? A gente precisou responder quais são os recursos financeiros e orçamentários que foram aportados para a construção do prédio, qual a finalidade para a qual foi construído o prédio cedido, quais os objetivos que levaram à celebração do convênio da UX com o município, qual a atual utilização do imóvel pela UX, descrever os equipamentos que guarnecem o interior do prédio, relatar se existe algum encargo financeiro do município com o imóvel e exarar um parecer conclusivo sobre a indicação de continuidade do convênio, da alteração ou rescisão do convênio com a UX. Então, eu vou pedir para o Luciano já me dar um microfone, porque eu vou começar dentro do relatório e os participantes da comissão também vão ajudar, porque nós fizemos ele juntos. Qualquer coisa vocês vão se passando, tá? A primeira questão, então, os recursos utilizados para a construção do prédio. Conforme empenhos encontrados na prefeitura, né? Metade do valor praticamente foi do LIVRE, que é recurso da prefeitura, de obras e instalações, e a outra metade foi do Fundeb, recurso do governo federal para educação básica. Então, a gente tem ali no LIVRE 399 mil com 559,52 centavos e o Fundeb 355 mil com 348,56 centavos. Ali nos empenhos, a gente tem, para vocês terem uma ideia do que foi encontrado. No empenho, ele aparece da onde saiu o recurso, no primeiro, então, Fundeb, e embaixo a descrição, referente à execução da obra de construção da segunda etapa da EMEI Branca de Neve. No outro, aonde saía pelo LIVRE da prefeitura, outras obras e instalações. Nós achamos somente esses valores referente à construção da, então, EMEI. Tá? Fora isso, outros valores não se têm encontrado. Qual a finalidade do prédio construído? Vocês podem me interromper, tá? Qual a finalidade do prédio construído? A execução da obra de construção da segunda etapa da EMEI Branca de Neve, conforme a descrição dos empenhos. O novo prédio, então, tinha como objetivo
era que quando foi feito o relatório em dezembro de 2018 era de mais de 120 crianças e é uma demanda crescente no município porque diariamente a gente tem pessoas se mudando para cá e fazendo a inscrição. Qual o objetivo da celebração do convênio UX e município de Bom Princípio? Então, o objetivo são ações destinadas ao desenvolvimento tecnológico, capacitação e educação voltada à inovação e pesquisa. O primeiro convênio foi assinado em maio de 2010, através da Lei Municipal 1673 de 2010, que fez a cessão de uso pelo prazo de 5 anos. Este mesmo convênio foi renovado em 2015, através do projeto de lei número 109 de 2015, Lei 2.374 de 2015. Nesta lei, existe um parecer jurídico que não recomenda a renovação de 20 anos de forma não onerosa ao município. Aqui a gente colocou, então, o parecer jurídico do advogado, na época, que era o André Eduardo Bonotto, aonde ele coloca assim: ademais, o atual projeto aspira à autorização para ceder o uso dos seguintes bens imóveis municipais: o imóvel registrado na matrícula 32232 e o imóvel registrado na matrícula 32231. Matrículas absolutamente distintas das revogações ou disposições em contrário, principalmente as contidas no artigo 2º da Lei de 1678 de 2010. Então, ali ele vai colocar o parecer dele. Assim, não recomenda-se a aprovação do presente projeto, ao menos não nos moldes apresentados, tendo em vistas as disposições como apresentadas, suas lacunas, distorções e a omissão quanto à prorrogação de outros 20 anos após publicação da lei. Então, esse parecer foi de 25 de agosto de 2015. Aqui a gente encontrou também uma retificação da lei, que foi após acho que pode falar, né, André? Que foi após o parecer do advogado, né, onde houve uma retificação no projeto, que ali os abaixos assinados aprovam o projeto de lei 109/2015, com as retificações dos seguintes itens. O caput do referido PL traz em seu original o seguinte texto: firma convênio com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, revoga leis municipais e dá outras providências. O artigo 3º, por sua vez, possui seguinte texto em sua forma original: revogam-se as disposições em contrário, em especial as leis municipais 1673 de 2010, 1678 de 2010, 2000 de 2013 e 2335 de 2015, com as modificações propostas e aprovadas na sessão extraordinária ocorrida em 25 de 8 de 2015, o texto do caput passa a ser o seguinte: firma o convênio com a Fundação Universitária de Caxias do Sul e dá outras providências. Já o artigo 3º passa a ter a seguinte redação: revogam-se as disposições em contrário. Então, essa retificação foi feita na lei, logo após a votação, que foi de 4-4, e daí o presidente da Câmara fez o voto de Minerva, então 5-4. A utilização do imóvel pela UX, né, foi uma das questões. Então, na lei de 1673 de 2010, no seu artigo 1º, o convênio com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, visando a conjugação de esforços para a implantação do Parque Tecnológico do Vale do Caí, na cidade de Bom Princípio e Centro Tecnológico de Cerâmica. Aí nós pegamos ainda a exposição dos motivos, só que eu vou ler no papel porque ali está bem ruim de enxergar. Que foi, então, do prefeito, o Nestor, né? Ele mandou para os vereadores: ao cumprimentá-lo cordialmente, enviamos a essa Casa Legislativa o projeto de lei que trata da autorização para o município de Bom Princípio firmar o convênio com a Universidade de Caxias do Sul, com vistas à implantação do Parque Tecnológico do Vale do Caí no município de Bom Princípio. Referido convênio se faz necessário para atender os requisitos do edital do Programa Gaúcho de Parques Científicos e Tecnológicos, que disponibilizará entre 1 e 2 milhões de reais, com liberação imediata para os projetos inscritos até 3 de junho do corrente ano,
e que sejam selecionados pela Comissão da Secretaria da Ciência e Tecnologia do Estado. É uma oportunidade única e importantíssima para que possamos fazer toda a infraestrutura da área destinada às empresas de base tecnológica, empresas âncoras e estruturas de apoio empresariais nos termos do projeto do Parque Tecnológico. Além disso, e independente da seleção do edital da PGTEC, a Universidade de Caxias do Sul instalará até 31 de agosto de 2010 o Centro Tecnológico da Cerâmica em Bom Princípio, com a instalação de laboratórios, edição de eventos e implantação de cursos a nível de especialização, mestrado e doutorado nas áreas do Polo Tecnológico da Cerâmica, Flores e Citros. Então, eu sei que para entender tudo que a gente lê é um pouco demorado, mas então aqui estão todas as exposições da utilização do prédio. Porém, no jornal Primeira Hora, a gente também fez recortes, né, aonde o reitor fala: ali o que se faz é pesquisa inovadora. São estudos que vão resultar em produtos inovadores, como o desenvolvimento de nanopartículas para misturar com outros materiais. E a maioria das empresas da região não utiliza essa tecnologia, observou o reitor. Na outra reportagem, além das atividades de pesquisa que movimentam o dia a dia do IMC, o espaço também já foi aberto à comunidade para diferentes cursos e seminários. O que a direção da UX lamenta é o fato de que essas atividades, mesmo aquelas dirigidas ao setor cerâmico, tenham poucas pessoas, praticamente ninguém da região presente. Já trouxemos profissionais altamente qualificados, inclusive da Europa, para ministrar seminários de graça, mas a região não está aproveitando isso, alerta o reitor. Somos um nicho de excelência, mas falta interação com a comunidade, admite. Então, aqui a gente só fez um comparativo dos objetivos da utilização do prédio e como ele estava sendo utilizado. A quinta questão são os equipamentos que guarnecem o prédio. Então, a gente encaminhou e-mails em novembro e dezembro, onde a gente colocou os ofícios, a portaria, né, para que seria todas as questões de saber o que tinha dentro do prédio. Até ontem, não houve resposta. Na tarde de ontem, o pessoal da Universidade de Caxias do Sul nos entregou um relatório de todos os materiais, então, que existem dentro do cerâmico. É um relatório, então, de 19 páginas, de bens patrimoniados do Instituto de Materiais Cerâmicos. Lendo por cima para vocês, é ar-condicionado, cadeira, são estantes, são mesas, são armários, né? Isso que está na relação. Se existem encargos financeiros do município como imóvel. Segundo a Secretaria da Fazenda, não existe registro de encargos financeiros que o município tenha com o Instituto. Do ano de 2013 até outubro de 2018, no período de 5 anos, o retorno fiscal, que é através da retenção de serviços terceirizados, foi de R$ 41.002,84. Então, nesse caso, são serviços que eles terceirizam dentro do polo e teve esse retorno para o município em 5 anos. Aqui a gente tem o nosso parecer conclusivo. A gente também recebeu deles uma lista de empresas que são atendidas. Ali na relação são 35 empresas, nenhuma de Bom Princípio, tem do ROR, né, e o ROC, que é do Vale Real, que são os mais próximos. O nosso parecer, então, enquanto comissão, né? Essa comissão entende que o convênio tem interferências em sua legalidade, porque o prédio foi construído com recursos financeiros do Fundeb, destinados à manutenção da educação básica. O município de Bom Princípio tem hoje uma demanda crescente de crianças fora da escola na educação infantil, não conseguindo atender a educação básica em sua totalidade, recebendo medidas judiciais para atender as crianças de 0 a 3 anos que estão sem vaga necessária e garantida por lei. As escolas de educação infantil já atendem a sua capacidade máxima e muitas receberam melhorias e ampliações para que pudessem atender o maior número possível. Porém, ainda restam 120 crianças aguardando vaga na lista de espera. Aqui a gente colocou a lei para o uso do Fundeb. Os municípios incumbir-se-ão de oferecer educação infantil e creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental,
permitindo a atuação de outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Concluímos também que, dentro da legalidade, precisa haver uma revisão dos projetos de lei que demonstram inconsistências e incoerências, visto que não está presente na ata da sessão de 25 de agosto de 2015, do referido convênio, qualquer referência de uma retificação do projeto de lei 109/2015. Essa comissão sugere uma audiência pública para exposição e apuração dos dados aqui apresentados e consulta à comunidade sobre o presente convênio. Entendemos que sobre um assunto com esta magnitude e importância, os munícipes devem ser consultados e fazer uso da democracia. Então, aqui, dentro desse relatório, a gente apresentou todos os dados que foram encontrados, tanto na Fazenda, como em convênios, né, na parte da administração. Então, agora, os meus colegas aqui da comissão podem colocar o que eles ainda têm, né, que eu acho importante. E depois a gente abre, então, para a comunidade se posicionar. Bom, alô, oi. Oi. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar o presidente da casa, o João Rodrigues, dessa casa, Câmara de Vereadores, os vereadores Adriano, o Vevinha e o Fábio, saudar também o prefeito, presente aqui, saudar a comunidade do Vale, que eu vi aí também, Cissa, a Rádio Vale Feliz, e os demais colegas da comissão, né? Algumas considerações só que eu queria fazer, que eu fiquei muito contente em ser convidado para fazer parte dessa comissão. Como vereador, eu acompanhei bem essas questões desde 2010. Fui vereador nas duas legislaturas, projetos, né? O primeiro de 5 anos e depois de 20 anos. Então, eu tenho algumas considerações a fazer que eu acho que podem engrandecer um pouco o debate. E na lei de 2010, quando foi aprovado os 5 anos, né? Depois houve um debate bem grande por parte da Câmara, por parte da Prefeitura, Executivo, Legislativo e demais. Porque eu posso dizer que eu acompanhei esse prédio da UX desde o início, né? No governo da Hilda secretária, e eu comecei a acompanhar desde a elaboração do projeto até o início das obras, até o final do mandato. As obras não foram entregues ao administrador. Então, dali se iniciou um grande debate na Câmara. Os meus colegas, o Vevinha, né, era meu colega, em 2010, foi aprovado, e o Adriano, meu colega, em 2015, as duas leis. Em 2010, posso dizer que o debate não foi tão fervoroso, porque, na verdade, a gente teve algumas reuniões com o pessoal, onde eu fiz parte também. Até temos jornais, né, que eu fiz da época, e foi debatido muitas coisas que a gente percebeu que poderia ser uma boa para o município, essa inovação, essa tecnologia, e então a gente decidiu dar um prazo de 5 anos, né, para ser aprovado, para ver o que queria acontecer, né? Claro, a UX fez investimentos, concluiu, fez várias coisas, né? E só que nesse período, né, a gente percebeu que realmente o propósito do projeto não estava sendo colocado em prática. Porque a gente, em 2015, só para fazer um gancho,
quando a gente foi aprovar o projeto, eu mantive contato com várias cerâmicas daqui do município, com vários empresários do ramo da cerâmica, e realmente perguntei a eles se realmente eles estavam tendo utilidade desse prédio, do projeto que a UX tem, do convênio que o município tem com a UX, né? E todos foram unânimes, né? Nunca foram atendidos assim, da maneira como eles acharam que deveria ser, não pelo atendimento da UX, mas sim pelo custo. Custo muito caro. Fazer um projeto na UX, alguma coisa assim. Um empresário disse que os mesmos laudos que a UX queria fazer, ele fazia em Santa Catarina por 10% do preço, né? Então a gente vê que não tinha motivos, né, para a gente conseguir continuar com esse projeto, com esse convênio, quando em 2015, então, veio a lei para renovar para os 20 anos. Onde houve um debate, deu 4-4 os vereadores, o presidente da Câmara, na época, votou a favor, concedendo o convênio por 20 anos da UX. Em primeiro lugar, quero dizer para vocês que eu não sou contra tecnologia, não sou contra pesquisa, não sou contra o avanço. Acho que o mundo precisa disso, né? O mundo necessita disso. Mas, para nós, Bom Princípio, não é o que nós estamos precisando no momento, né? Precisamos de pessoas que façam isso, mas o município carece hoje desse prédio, né? O município precisa desse prédio de volta. Vou dar só alguns exemplos, né? E na noite que eu votei contra, eu argumentei. Na época, o município pagava 3 aluguéis, né? Pagávamos o aluguel da biblioteca, pagávamos o aluguel da sociedade e pagávamos o aluguel daquela casa na frente do seminário, né? Então, nós estávamos cedendo um prédio de graça para uma entidade e nós pagando aluguel, né? Isso, para mim, é uma coisa que não se competem, né? Mas, só dei um exemplo, mas o exemplo maior é a educação infantil. O prédio foi feito para isso. Gasto dinheiro do município, quando a Vanessa mostrou ali, dinheiro do Fundeb, diretamente do governo federal, onde hoje até existe um desvio, né? Porque, na verdade, o Fundeb empregou esse dinheiro para a educação infantil. E hoje a educação infantil está acontecendo, né? Hoje nós estamos falando, mais ou menos, de um patrimônio de mais de 2 milhões de reais, que o município disponibilizou. Só aqui por baixo, né, 800 mil reais foram gastos. Só que a gente não, como eu acompanhei a obra, eu sei que toda a terraplanagem foi feita do município, não está aqui. O loteamento foi terminado pelo município, aquela parte que as ruas não estavam abertas. Todo o contexto de energia elétrica, transformadores, tudo que foi puxado, está aqui. Então, podemos dizer assim, ó, o município gastou bem mais que R$1 milhão. E contar o valor daqueles 8 ou 10 lotes que estão lá, também já é um bom valor. Então, podemos dizer que hoje o município tem um patrimônio de R$2 milhões ali sendo usado por uma universidade, né, que é muito bem conceituado, não temos nada contra a UX, mas sim contra o projeto, né, porque ela não traz nenhum benefício para nós, para Bom Princípio, nenhum. Sequer uma pessoa, não tem um emprego de Bom Princípio. Nenhuma pessoa trabalha ali. Só pessoas de fora, da UX, né, e demais membros. Em um certo ponto, tinha uma pessoa de Bom Princípio que trabalhava, mas não trabalha mais agora. Então, hoje, nós não temos nenhuma pessoa de Bom Princípio trabalhando lá. E podemos ver nos slides também que esse retorno financeiro de notas, e que foi R$41 mil em 5 anos. 41, 42 mil reais. Então, praticamente, o que aconteceu? O retorno é praticamente zero, né? Então, as empresas não estão utilizando. O retorno do ISSQN, muito pouco. Então, são essas considerações, mais ou menos, que eu queria fazer. Outra coisa que me chamou muito a atenção, que eu sou obrigado a falar porque envolve a minha pessoa, envolve os vereadores da noite. Eu queria que colocasse lá, Vanessa, na retificação dos itens, né? Na noite, o projeto de lei, está aqui o projeto de lei, que foi aprovado na noite, em 2015, 109 de 2015, de 17 de agosto de 2015, numa sessão extraordinária que durou mais de 2 horas, onde foi firmado esse convênio.
E aqui diz, né, a data, tudo certinho, aos 15 dias do mês de agosto de 2015, né, quando foi, até aqui está errado, né, a sessão foi dia 17 e a lei foi promulgada 2 dias antes, está errado aqui. Então, assim, ó, o que me chamou a atenção, logo quando eu fui fazer parte da comissão, a Vanessa me mostrou esse documento, disse, mas espera aí, não estou lembrado disso aqui. Então, essa retificação que foi feita, né, inclusive até nem data não tem. Eu nunca vi algum documento oficial sem data, né. Então, na noite, o projeto foi aprovado na íntegra, né, porque eu li toda a ata e não me lembrava de nenhuma emenda, né. E aí aparece essa retificação. Só que, no meu entender, no meu ponto de vista, nenhuma lei pode ser alterada sem sessão, sem plenário, sem votação. Então, a lei foi alterada sem nenhuma, digamos assim, sem nenhum debate na Câmara, sem nenhuma sessão no Senado. Então, isso aqui é nulo, né? E outra coisa, se fosse uma emenda, tudo bem, 5 vereadores poderiam ter assinado, mas como é uma retificação, a Câmara compõe de 9 vereadores. Então, os 9 vereadores deveriam estar cientes da retificação. Só 5 vereadores assinaram. Isso me chamou um pouco a atenção. Então, assim, para não me estender, que nós só temos 1 hora, os demais colegas também querem falar, né? Eu só quero dizer que a minha opinião eu continuo mantendo nos meus votos que eu dei desfavorável ao projeto, que eu sou favorável, né, que o município busque esse prédio de volta, num acordo com a UX. Eu acho que a UX não vai se negar a fazer um acordo, vendo que temos 120 crianças que não têm creche, 120 famílias que não têm creche, de repente são 120 pais, 120 mães que não podem trabalhar, porque tem que cuidar dos seus filhos, né? Não tem vaga nas creches. Então, no meu entender, eu deixo assim bem claro que eu sou totalmente favorável, faça essa reunião e busque os meios legais, que nem a Vanessa colocou, todos os equipamentos que a UX tem aqui são equipamentos que podem ser levados para outro local. E eu tenho certeza que a UX tem um outro local para colocar esse projeto, né? Eu tenho certeza absoluta, né? Que no campus do CAI, com certeza, eles poderiam colocar todos esses materiais, esses equipamentos, e dizer assim, que eu fiz visita ao IMC, e eu achei assim, ó, dei os parabéns na época para o coordenador, para o Robson, né? E para diretor do núcleo, aqui de São Sebastião do Caí. Simplesmente fantástico o que eles fazem ali. Eles estão, sim, nota 10, parabéns. Mas, infelizmente, para nós não serve. Nós precisamos desse prédio, né? Nós não somos contra o projeto. Somos totalmente favoráveis ao projeto que a UX tem. Mas, para nós, precisamos do prédio. Essa é a minha opinião, né? A opinião dos demais colegas também, é o consenso que a gente viu. E espero que agora, dentro do bom senso, a gente possa fazer o parecer foi feito. Vai ser mandado para o prefeito, né? E para o jurídico, né? Para que eles possam analisar. E simplesmente o que nós estamos fazendo? Nós, comissão, nós estamos respondendo um questionário que a Câmara de Vereadores, os vereadores fizeram a nós, com a comissão. Nós estamos, depois de várias reuniões, chegamos a esse ponto que nós podemos e temos condições de buscar esse prédio de volta. Essa é a minha opinião. Obrigado, e obrigado pela presença de todos vocês. Boa noite a todos. Agradecer a presença da imprensa, diretoras, professores, presença do presente, né, presidente João Rodrigues. Também deixar a minha opinião, algumas situações que a gente vem comentando também, e desde aquela votação, ex-vereador André, né, a gente também foi contra aquele projeto. Enfim, continua essa indignação desse prédio, de um prédio da estrutura que a gente tem, que é de propriedade do município, e não pode fazer uso desse prédio. Eu acredito que, não acompanhei bem no início, mas pelos relatos e informações lidas em jornais, acredito que tem algumas sucessões de erros. Acho que, tanto na vida pessoal como
no empresário e tal, a gente tem acertos e erros. E quando foi trazida essa proposta de ter ali um centro de pesquisa, era uma situação com um ponto de interrogação. Poderia dar certo ou não. Em 2010, o projeto de lei, que a gente não acompanhou, mas sabe de como funcionou, na qual o município deu a concessão de uso de mais para 5 anos para a UX fazer uso daquele prédio. Terminando o prazo desse período, o município teve que dar mais prazo para a UX, então, poder fazer ali seus investimentos e também receber dinheiro, porque sabemos que vem dinheiro do governo federal, do governo do estado, para ser investido em pesquisa. Mas a UX não estava entendendo o que ela propôs. Tanto que, lembro-me que a gente procurou empresas, as maiores de Bom Princípio, tanto a Gaspari e a Aroor, para nos dar um parecer do que ela estaria atendendo essas empresas que dão muito retorno para o município e também geram renda e emprego. E o retorno era zero. E a nossa indignação maior era ainda que tanto lá em 2010, como em 2015 e agora em 2018, ainda temos a fila de espera nas creches, de vagas na creche. Tanto que foi construído para ser uma creche, em 2009, 2010, né, porque tínhamos uma demanda, 8, quase 10 anos depois, essa fila continua, com relatos de quase 100 crianças. Tanto nós, como vereadores, na rua, ou nos ligam, numa festa, olha, nós precisamos de uma vaga, o que pode ser feito? Tem uma fila, tem um trâmite a ser seguido, enfim, né? E sempre essa indignação desse prédio ser cedido para a UX. Para eu continuar o meu raciocínio aqui, daí do 2015, então, quando veio essa nova autorização, que a Câmara tinha o poder, então, dizer sim, vocês podem continuar, ou não, como era a nossa proposta, a qual não atendia mais o que nós tínhamos uma chance em 2015 de dar um chega, né, de termos de volta talvez esse prédio. E por muito pouco nós conseguimos esse prédio. Achamos então que teríamos votos o suficiente para derrubar essa questão. Tínhamos, como está ali exposto, um parecer do assessor jurídico da Câmara, que dizendo não, eu assino embaixo, não vamos continuar, como está aqui, muitas vezes, assessor jurídico diz não concordo, mas perdemos então aquela votação, foram 5 votos a 4, o presidente fazendo uso do voto Minerva, então concedendo mais 20 anos do uso então para a instituição da UX. Como eu falei, como foi falado pelo ex-vereador André, não é uma questão contra a UX, não é uma questão contra o que acontece ali dentro. Não temos dúvidas que tem muito dinheiro ali, muito equipamento, enfim, mas nós estamos falando da nossa realidade, da nossa cobrança que nós temos diariamente, da dificuldade da Secretaria da Educação que tem para atender as crianças. São pais que te cobram, pai, a questão do contraturno, que às vezes ainda não está em todos os campos, né? Principalmente a vaga da creche, que eu volto a falar, que é uma situação que todos os dias praticamente eu acho que acontece, que vem pessoas fazer inscrição aqui. E a nossa indignação como vereador e representante das pessoas de não poder fazer uso desse prédio como deveria. Eu, ainda no ano passado, como presidente dessa casa, levantei essa questão de novo, junto com o João Rodrigues também, que é um defensor dessa causa, não concorda com a cessão desse prédio. Levantamos, então, com uma indicação ao prefeito que voltasse, que passasse informações para nós sobre a real situação da UX. Né? Então, se teve essa ideia de criar essa comissão, de buscar, né, todas as informações que temos até então e trazer ao conhecimento da população. Né? Com certeza, como todo mundo sabe, é dinheiro público que está lá, né? E com certeza não está dando o retorno que a gente espera e gostaria para a população de Bom Princípio. Da minha parte, a gente quer ser parceiro, sim,
e com certeza o prefeito também tem essa visão de que alguma coisa deve ser feito para tentar sentar e negociar e trazer esse prédio de volta para o município. Da minha parte é isso, né? Eu acho que tem mais gente que quer falar, e esse é o meu ponto de vista. Obrigado. Boa noite a todos. Já foram saudados todos, né? A minha intrigação maior, se nós olharmos os valores, 41.002, faz uma divisão, divide por 5. Quanto é que vai dar? Calcularam? E faz a divisão novamente por 12. Quanto é que dá por mês o aluguel desse prédio? Uma mixaria, só dizendo assim, R$800. Isso é válido? Não. Um prédio desses vale muito, mas muito mais. Devia ser uns R$10.000 de aluguel. Aí o município teria um retorno, né? A outra parte que me intrigou, falamos muito sobre isso, o parecer jurídico não foi observado. Não foi observado. O advogado da Câmara, o parecer dele foi para não aprovar, e os vereadores aprovaram. Ok? A outra parte, uma retificação, deveria ter uma ata. Uma ata. Todos os 9 vereadores deveriam ter assinado isso. Os 9. Não interessa quem é. Se são contra a oposição ou a favor, tanto faz. Mas os 9 deveriam assinar, porque é uma coisa pública. Então tem que controlar isso aí. Outra parte, as 100 e poucas crianças que estão esperando vaga na empresa que eu estou, tem 2 esperando, tem 2. A nossa empregada também está esperando. Então, só na minha parte tem 3 crianças, sabe, esperando. Então, isso é triste, sabe, as pessoas têm dificuldade para trabalhar, não conseguem emprego porque tem as crianças em casa, tem que cuidar das crianças, e aí fica nisso aí, né? Prefeito, temos que fazer uma força para retornar esse prédio, que ele foi construído para uma creche. Isso que é importante. Vereadores, vocês estão também nesse compromisso. Eu sei, Vilibaldo, tu assinou essa retificação também. Devia ter cuidado um pouquinho mais, viu? A gente tem que cuidar, porque as consequências depois vêm muito atrás, né? Obrigado, gente. Vamos lá, né? Boa noite a todos. Como representante do Conselho Municipal de Educação, uma das nossas perguntas seguintes à Secretaria de Educação era justamente pela questão das vagas, e um dos objetivos desse conselho também é verificar a questão dos prédios, né, de como essas crianças estão sendo atendidas nas escolas. E sempre a secretária Vanessa nos colocava essa questão do espaço. Como diretora de uma escola e participando seguidamente das nossas reuniões de diretores que nós temos, vejo muito a angústia da minha colega que está aqui hoje, da Joyce, especialmente a questão do contraturno, de não ter o espaço adequado e de como esse prédio também poderia servir para isso, né? Então, tudo isso, quando nós tivemos os nossos encontros, nós aqui da comissão, não foi uma coisa que agora surgiu de repente, nós lemos, pesquisamos, nos organizamos para chegar a esse momento até hoje. Nós vimos o que está acontecendo, que nós estamos como munícipes vendo um prédio dessa magnitude que não está servindo para nós munícipes, que não está voltando para nós. Esta semana abrimos em nossa escola mais um contraturno, inclusive conversando muito com o prefeito e com a secretária. Nós estamos no contraturno lá no Morro Tico-Tico, lá da São José, atendendo 35 crianças, 25 crianças do jardim, e por questão de espaço mesmo, por questão de espaço físico. Às vezes os pais não entendem, ou algumas pessoas vêm questionar como não dá para colocar mais um. Mas é que às vezes a gente teria que colocar esse mais um no corredor para dormir.
E nenhum pai gostaria. Eu sou mãe e eu não gostaria de chegar num lugar e ver a minha filha dormindo no corredor. Ninguém gostaria. Né? Então, o que nós fizemos? Repensamos, estávamos há tempo vendo uma possibilidade de continuar com o contraturno até o 3º ano, para que essas crianças não ficassem desatendidas. Sobrou uma sala de aula em nossa escola, abrimos o contraturno por 3º ano. Ao todo, estamos atendendo só lá no Morticotico 85 crianças no contraturno, bem atendidas, não largadas em qualquer canto. Se tivéssemos a oportunidade de estar usando um espaço maior, quem sabe poderíamos estar com o dobro. Mas e essas crianças viriam para cá como? Da mesma forma como a gente tem que levar elas da nossa escola até o contraturno. Então, assim, ó, essa é uma preocupação que deixa a gente muito angustiado, pensando principalmente quando a gente olha para essas crianças e imagina que fosse meu filho. Porque é sempre assim que a gente olha para eles. Quando eu levo a minha filha a EMEI, Branca de Neve, e vejo a forma como ela é tratada lá e recebida, eu imagino, dessa forma eu também quero que seja com os nossos alunos, quando eles vêm para a nossa escola, e eu quero que eles tenham o melhor. Só que nas nossas reuniões, a gente também se questionou muito essa questão do Fundeb. Com tanta rigorosidade que tem em cima de leis, porque a gente sabe na questão, quando a gente gere uma escola que a gente não pode fazer nada, absolutamente nada, sem muita burocracia, a gente se questionou muito como o Fundeb, que é um dinheiro que vem exclusivo para usar na educação básica, pode ser usado posteriormente para a educação superior. E aí nós começamos a ver que não tínhamos respostas. Então, hoje, a gente está aqui, deixamos nossas famílias para estar aqui e repensar um pouquinho justamente o que nós podemos fazer agora para tentar trazer esse prédio de volta para o município, para que o nosso município possa fazer uso agora, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, e que isso seja usado de forma mais saudável possível para nossas crianças. Talvez, vamos pensar aqui agora, olhando de uma forma assim mais ampla, mas só estão pensando na educação, neste momento sim, né, secretária? Porque como o dinheiro veio para ser aplicado na educação básica, sim, ele tem que ser usado na educação básica. Então, prefeito, esse é um pedido que nós temos a comissão muito especial, e também a gente gostaria muito que a comunidade entendesse o que nós estamos questionando, entendesse os nossos motivos. Quando a gente fala, parece que é muito bonito falar, mas a nossa escola, qualquer lugar está aberto para que vocês possam ver o jeito que os nossos alunos são atendidos. E quando às vezes questionam, mas como não deu vaga? Como não tem vaga? Ano passado, eu tive que tirar um aluno debaixo da mesa do professor, porque eu achei o fim, né, secretária? Inclusive eu expus que não tinha mais, porque algumas pessoas estavam questionando e a sala era pequena, e eu não ia colocar ele para dormir embaixo da mesa. Como eu não queria que a minha filha também, e eu tenho certeza que nenhum de vocês gostaria. Eles têm um lugar, então a gente precisa ter um lugar específico, adequado, confortável, porque eles passam o dia inteiro fora de casa, passam praticamente o dia inteiro longe de seus pais. Então, o mínimo que a gente pode oferecer é que essas crianças tenham um lugar bem adequado, com gente boa trabalhando, com pessoas de qualidade, o que nós temos agora aqui. Então, por que a gente não pode aproveitar um prédio que está ali e que a gente só precisa ver como reverter isso para nós? Porque quando a gente foi ver tudo que veio nas nossas reuniões, a gente ficava assim, cada vez mais, né? Meu Deus, mas como isso? Como a gente não viu? Como isso passou? Então, chegou a hora da gente repensar um pouquinho. Obrigada pela atenção. Boa noite ao prefeito, professor Fábio Pérez, colegas vereadores, pessoal do educandário. Foi formada essa comissão especial aí para se requerer esse prédio de volta. Sabemos muito bem, principalmente nós vereadores, que quase que diariamente somos questionados por vagas em creches, por falta de espaço físico, por vagas em contraturno. Nós temos um prédio cedido por 20 anos, onde veio um dinheiro da esfera federal para a construção de uma escola e foi cedido gratuitamente, para que não faz sentido pela educação.
E digo a vocês também que em 2 gestões lá atrás, como conselheiro tutelar, o que eu fui cobrado, nós conselheiros, o que fomos cobrados por falta de vaga em creche, nós com um prédio dessa magnitude, desse tamanho, cedido por 20 anos. Então não vou me prolongar, tem mais gente que quer falar, o pessoal da comissão. Prefeito, deveremos ir atrás disso aí para que esse prédio volte a ser do município, seja ele para uma educação infantil ou então para um contraturno, onde se paga diversos aluguéis que poderiam estar tudo explanados dentro de um prédio. Não vou me alongar mais, como já disse, tem mais gente para falar. O meu muito obrigado e pela presença de todos vocês. Também eu quero saudar o vereador Luizinho, que chegou agora, né? Também pode sentar, Luizinho, fica à vontade. Está em casa aqui, né? Bom, então o papel da comissão, nesse tempo que nós estamos nos reunindo, foi reorganizar todos os documentos que nós encontramos para ver o que acontece com o prédio. A nossa missão foi responder um pedido da Câmara de Vereadores, o que acontecia no convênio, como foi pago, o que tinha no prédio. Então, acho que todas as perguntas que nos foram enviadas foram respondidas. E o nosso maior papel é agora encaminhar para o prefeito, encaminhar para o jurídico, para o executivo municipal, ver qual a melhor forma de lidar com a situação, né? Então, no nosso parecer, a gente coloca muito a questão das vagas em creche, do valor do Fundeb, né? Porque, como todo mundo sabe, ele tem um fim específico. Então, a gente sabe que também a questão da lei de 2015, falta alguns dados, né? Então, assim, nosso papel, eu acho, né, colegas, foi bem feito. Nós nos debruçamos em cima de todo esse material, conseguimos muito material, ele vai estar disponível aqui se alguém quiser olhar depois. Tudo que foi no slide está aqui à disposição, tá? Depois, se tiverem outras perguntas, porque vai ser aberta a comunidade agora, eu acho que a gente se atentou ao tempo e conseguiu, vocês também podem entrar em contato depois com qualquer um de nós, que o que a gente souber responder, sim, nos colocamos à disposição. Porém, não temos todas as respostas, né? A nossa verdade não é a única verdade, como também não estamos errados em tudo que colocamos. Eu acho que muito do que foi nesse relatório é um sentimento de grupo, né, de ver uma educação melhor no município, de fazer com que os munícipes tenham a chance de ter uma vaga na creche, de ter um contraturno. Então, o nosso maior foco é cuidar das pessoas. Então, a gente cuida das pessoas, dando a possibilidade de todos terem a mesma oportunidade. Que não tenha que ficar uma criança 1 ano esperando uma vaga na creche ou uma criança sem o contraturno. Então, esse é o nosso maior desejo, né? Que todos tenham as mesmas possibilidades. Então, aqui, a ata dessa audiência, não sei se mais um colega quer falar. Não? A ata dessa audiência ela estará disponível, então, no site do município em até 5 dias úteis, né? E a gente vai encaminhar aos órgãos competentes. Agora a gente passa... Sim. Só para finalizar na minha parte, dizer assim que por que a comissão sugeriu uma audiência pública, né? Nós poderíamos simplesmente fazer o relatório e devolver para a Câmara e mandar para o prefeito, que foram sugeridos. Mas a gente decidiu fazer essa audiência pública para tornar todos os fatos que a comissão levantou público e para que a população se manifeste. Nós queremos também escutar o que vocês têm a dizer sobre essa questão. Eu acho que nada mais justo do que ouvir a população, né? Daqui a pouco, aquilo que nós decidimos aqui não é o de acordo com a população. Ou daqui a pouco a população está de acordo também com o que nós estamos falando. Então, esse foi o motivo da audiência pública. Nós poderíamos simplesmente ter encerrado os trabalhos e concluídos e devolvido o expediente do que foi colocado à disposição aos que solicitaram e ao executivo. Mas o motivo desse nós queremos escutar vocês, nós queremos saber o que vocês todos estão convidados a falar e a colocar à sua disposição. Por isso que nós estamos aqui hoje. Obrigado. Dando prosseguimento, então, à segunda etapa, que será de 30 minutos, tá? Eu espero que as pessoas se inscrevam. Não sei, Dani, se tem mais alguém que se inscreveu, tu já pode trazer para cá.
Eu vou chamar daí. Tá. Quem não assinou a ata, ela está ali na entrada, por favor, assine. É a lista de presença, desculpe. Tá. Ela está ali, a lista de presenças, né? Tá, por favor. Então, eu tenho aqui a primeira inscrita, a Cristina Duval. Ah, é a doutora? Pode fazer uso da palavra, doutora, pode vir aqui. Ah, tá. Começou, qual é o horário? Tá. Pode começar, doutora. Boa noite, então, a todos os presentes, a todos que estão nos assistindo. Para quem não me conhece, o meu nome é Cristina, eu sou assessora da Câmara, assessora jurídica da Câmara de Vereadores. Eu não sou residente na cidade, então eu vou fazer alguns apontamentos estritamente jurídicos. Não sei se eu estou falando direito aqui no microfone, sim? São, então, apontamentos estritamente jurídicos a respeito do projeto de lei que a secretária Vanessa mencionou logo no começo da fala dela, que alterou e prorrogou por mais 20 anos a concessão do uso do prédio, tá? Então, assim, o primeiro apontamento que eu faço é que sempre que um ente público firma um convênio com uma entidade, seja uma fundação, uma universidade, essa entidade ela tem que trazer um plano explicando o que de bom, o que de benefícios esse convênio vai trazer para o município. Então, desde o início, esse convênio já foi viciado, porque não foi apresentado esse plano. Foi apresentado algumas questões genéricas, mas não benefícios para o município. O município cederia o imóvel, mas não receberia nada em contrapartida, né? A segunda questão que eu verifiquei no projeto de lei que foi aprovado em 2015 é que o enunciado dele falava uma coisa e o artigo 3º falava outra. Então, assim, isso dificulta muito a clareza, a coerência da interpretação e fere a nossa segurança jurídica, que é uma coisa importantíssima em um projeto de lei. Assim, e também torna ele viciado em função disso, tá? No PL também consta que algumas matrículas seriam cedidas para a UX. Só que essas matrículas, como a Vanessa bem colocou, são diferentes das matrículas que estão cedidas. Então, no documento consta uma e na verdade, o que foi cedido são outras. Então, assim, são inconstâncias, incongruências que tornam também o projeto viciado, tá? Teve também o parecer do colega advogado, que era assessor da Câmara na época, né, que o pessoal da comissão também colocou, que ele dizia que era pela não aprovação do PL da forma com que ele se encontrava. Também em virtude dessas coisas aqui que eu citei, porque ele tinha lacunas, distorções e omissões, o que também torna viciado o projeto de lei. Então, assim, um projeto de lei viciado, que já nasce viciado na fonte, ele pode, inclusive, ser anulado mais adiante judicialmente, perder a validade. Tá? E, assim, por fim, assim, a colocação que eu faço é que a Câmara acabou aprovando esse PL, mas ela fez uma emenda aditiva. Então, ela aprovou... teve o parecer jurídico dizendo que não poderia ser aprovado em função dessas coisas aqui que eu citei, desses temas que eu citei. E houve uma reunião de uma comissão que mandou para o Executivo dizendo que aprovaria mediante as emendas. E elas foram a emenda que foi ignorada pelo Poder Executivo. Então, obrigada, boa noite a todos. Chamo o segundo inscrito, Joyce Xavier. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer essa comissão, então, que está lutando pela educação, porque eu, como a diretora Josi, a nossa bandeira é a educação. Eu represento, então, a Escola 12 de Maio, CPM da 12 de Maio, e eu fico muito feliz que eu tenho pais aqui presentes também, que podem também testemunhar a quantidade de alunos que nós temos hoje. Eu até fiz uma colinha, nós atendemos 517 alunos,
60 alunos no contraturno, então isso já contabiliza quase 600 alunos, e 425 famílias. Então, é um grande número de pessoas que circulam lá na escola, e, infelizmente, Josi, a minha realidade é diferente da tua, nós só estamos atendendo no contraturno Jardim B, primeiro e segundo ano. E, com certeza, João, muitos pais nos procuram de terceiro e quarto ano, porque criança de terceiro ano tem 8, 9, 10 anos, e eles não se sentem seguros de deixar essas crianças em casa. E nós temos que negar, porque a gente prioriza os menores. Procuramos o prefeito ano passado, né? Prefeito, não sei se lembra, junto com a presidente do CPM, buscando um espaço maior para nossas crianças. Porque na época que a escola 12 de maio foi construída, 25 anos atrás, ela foi vista até como um elefante branco, ela era muito grande, num loteamento onde moravam poucas pessoas. E hoje nós temos 15 turmas de manhã, 15 turmas à tarde e mais a EJA à noite. Então, a gente precisa, sim, de um espaço maior. Nós temos o ensaio da banda, que acontece durante a aula. Infelizmente, atrapalha bastante, né? Uma banda marcial ensaiando durante o período de aula. Então, eu penso que esse espaço que foi cedido à UX poderia ser um espaço de contraturno escolar e também de oficina, onde poderia ter o ensaio da banda marcial, tanto da São José, de repente, da 12 de maio, e sim seria um espaço aproveitado em prol da educação. Então, muito obrigado, pais que estão aqui, muito obrigado à comissão, porque a nossa bandeira hoje é a educação. Terceiro inscrito, então, Inácio Weber. Boa noite, prefeito, presidente dessa casa, colegas vereadores e demais assistentes. Eu nunca vou ter medo do meu erro ou vergonha. Eu estou no meu terceiro mandato, a qual que posso dizer que muitos acreditaram e confiaram no meu trabalho. Se eu, de repente, errei no passado, posso admitir, porque eu só tenho a 5ª série de escolaridade. Mas aqui, esse mandato, nós já erramos, no primeiro ano de governo, um projeto que foi aprovado por unanimidade, com 2 colegas meus que estão estudando Direito, e nós erramos. Mas quando nós erramos, nós não podemos ter medo ou vergonha do nosso erro. Nós temos que dizer, eu errei, mas eu não quero errar de novo nesse mesmo erro. Porque quando veio aquele projeto para casa, o André era meu colega, o ex-prefeito Nestor nos convocou e ele realmente nos deu uma proposta que ele ganhou do pessoal da UX, dizendo que realmente, bom princípio, ia ter um grande futuro com essa instalação. Então, na troca dessa proposta, para ele nos convencer que a gente doasse aquele prédio para a UX, a nossa contraproposta era ele fazer uma creche nova Branca de Neve na avenida que está hoje instalada dos Canários. Não foi conforme ele nos prometeu, né, André? Dentro do prazo, mas ele fez aquela creche em troca daquele prédio. Mas hoje eu tenho que admitir, a gente sabe que as vagas na creche eternamente vai ser um problema. Eternamente. Indiferente de quem é prefeito. O que eu já critiquei várias vezes nessa casa, os pais que deveriam que pagar R$70, gente, de uma mensalidade, não tem R$70. Isso é uma pena. É apenas uma contribuição. E nós sabemos que as nossas crianças estão bem cuidadas nessas creches. Elas têm todo atendimento. Às vezes dá um acidente em casa, elas também se machucam. Então, se nós tivermos hoje uma chance de retomar aquele prédio, eu vou mudar a minha posição no meu voto. Até me intimidaram aqui, seu Zênio, que eu admito, com todo orgulho, jamais eu tenho medo do meu erro. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, eu jamais vou ter 2 caras, porque nós temos vereadores nessa casa que têm 2 caras, cuspiram e lamberam o seu próprio gosto. Isso jamais eu vou ter, porque eu tenho 3 mandatos, eu honro e respeito os meus eleitores e os demais eleitores também, que nunca votaram em mim, de repente não vão votar, mas eu quero, senhor, sou vereador de todos. Então, se tiver uma legalidade que o município possa contrair o prédio de volta, prefeito, nós temos que estudar, nós temos que sentar juntos, debater juntos, porque a gente sabe que a creche é importante, o contraturno é muito importante. Obrigado a todos. Antes de encerrar, então,
Se alguém ainda quiser fazer uso da palavra, temos tempo. Inscreva-se com a Miguelina, que ela está com os papéis para inscrição. Não havendo mais inscritos, então, nós agradecemos a presença de todos e as contribuições fornecidas pelas ideias aqui expostas nessa noite. O desafio, então, está lançado para toda a comunidade, para que pense, reflita e emita suas opiniões sobre esse assunto, através de todos os meios possíveis que nós temos no município. E ninguém mais fazendo uso da palavra, eu declaro encerrada esta audiência pública e desejo para todos uma boa semana.